Ela jurou ficar mais forte e desafiou o mundo inteiro. Lutou contra todos, mesmo quando era a única de pé. Seu nome é Lufas. Depois de uma luta épica, ela é finalmente derrotada, quando todos os heróis se unem contra ela. Esse é o começo da história de Lufas, uma personagem de jogo, criada pelo nosso protagonista. Ele perde, mas sente algo diferente. Uma estranha satisfação, como se tivesse alcançado o final perfeito. Mas ao deslogar, uma mensagem aparece na tela. Te darei um novo papel nesse mundo, aceita? E aí que tudo muda. Pensativo, ele lê a mensagem e murmura. Isso é uma mensagem oficial da empresa? Ele acredita que o personagem ficou tão importante que talvez tenha sido promovido a boss final. Se pensar muito, ele aceita o convite. De repente, tudo escurece. E quando ele abre os olhos, não está mais jogando. Está no corpo de Lufas, a personagem que ele mesmo criou. Ele observa cada detalhe, a armadura, o cabelo e outras coisas. Percebe o poder que emana desse corpo. E não há dúvidas, ele virou ela. Ao tentar falar com as pessoas ao redor, elas caem de joelhos, dominadas pela aura imensa de Lufas. Ela não faz por mal, mas agora carrega um poder que ainda não entende. Se esforça para conter a energia e perguntar o que aconteceu. Quando consegue perguntar para um elfo, antes dele responder, acaba desmaiando. Enfim, ela obtém as respostas. 200 anos se passaram desde a sua derrota. O Rei Demônio ainda vive e os humanos tentaram invocar um herói para enfrentá-lo. Mas por engano, invocaram Lufas. Ela percebe o medo nos olhos de todos, então antes de partir diz que não busca vingança, que sua última batalha já foi o suficiente e satisfatória. Animada, ela decide ver o mundo com seus próprios olhos. O mundo no qual ela tanto jogou, e parte dizendo que esqueçam dela, e tentem invocar um outro herói. O mundo de X-Gate Online é um cenário de fantasia medieval, onde as guerras moldam a história. Os jogadores podem alterar o rumo do enredo, e Lufas se destacou como uma das mais poderosas de todas. Ela unificou os reinos, conquistou o mundo inteiro e se tornou uma lenda viva, um personagem semi-oficial no jogo, mas depois de dominar tudo, perdeu o interesse e pediu para que outros jogadores a desafiassem, formando o Exército de Luz, os chamados Heróis. E foi nessa guerra que ela caiu. Voltando ao presente, Lufas chega à sua antiga base. Ao sentar no seu trono, uma lembrança estranha surge, memórias que não parecem ser dela. Mas é interrompida por alguém. Uma jovem se aproxima. Ela se apresenta como Dina, a conselheira de Lufas. Lufas estranha. Lembra que no jogo essa NPC era apenas um enfeite na base. Mas Dina estava ali, viva e consciente. Ela agradece por ela ter cuidado da torre durante séculos. E pede para ela contar tudo o que aconteceu nesses 200 anos. Os guerreiros venceram Lufas e se tornaram os 7 heróis. Cada um formou uma nação. 4 já morreram de velhice, e restam apenas 3, das raças de vida mais longa. Lufas se pergunta, são os personagens do jogo ou antigos jogadores como ela? Dina explica que o Rei Demônio ainda vive, derrotou os 7 heróis, e que as 12 estrelas ainda existem. As 12 estrelas eram seus companheiros mais leais, monstros que juraram servi-la, mas agora só se sabe o paradeiro de 6 deles, e 2 se aliaram ao Rei Demônio. Decidida, Lufas anuncia, vou recuperar meus antigos aliados. Ela quer ver o estado atual do mundo e reconstruir o que perdeu. Dina mostra a cidade mais próxima e lembra que as duas estão sem nenhum centavo. Além disso, Lufas é uma lenda temida e andar por aí assim só causaria pânico. As duas resolvem se disfarçar e agir como aventureiras. Ao chegar na guilda, Lufas sente uma estranha nostalgia. Aquele bar parece fazer parte de suas memórias. Mas dessa vez ela prefere ignorar. Elas escolhem uma missão, eliminar um grupo de orcs, e seguem para pegar a missão com um idoso. Antes de começar, Lufas tenta checar os seus status, como no jogo, e percebe que tudo está funcionando. Com isso, ela parte para o primeiro combate da sua nova jornada. Mesmo com um pouco de receio, Lufas conjura suas magias, e os monstros têm medo dela, mas ela não sente nenhuma emoção. Em instante, todos os orcs caem diante dela, até que o mais forte surge, o líder. Todos atacam ao mesmo tempo, mas para Lufas tudo parece em câmera lenta. Ela percebe, não são os inimigos que são lentos, é ela que ficou forte demais, e com um único golpe destrói o orc-chefe. Ela finalmente entende um pouco do seu próprio poder. Lufas derrota todos os orcs e Dina ajuda a coletar os materiais. Durante a verificação, Dina comenta que elas conseguiram um filé, um item raro, com apenas 3% de chance de drop. Lufas percebe que isso é exatamente como no jogo. Dina finaliza a coleta e teleporta todos os corpos para a torre, dizendo que vai transformar tudo em carne seca depois. Agora, só resta libertar as pessoas da vila. Elas resgatam os prisioneiros e descobrem que, apesar de tudo, estão bem. Parece que nesse mundo, os orcs tratam bem as mulheres, na esperança de conquistá-las, não de machucá-las.
Mesmo assim, Lufas decide destruir completamente a caverna, para garantir que não reste nenhum orc sobrevivente. Logo depois, Dina pede permissão, quer apagar as memórias das mulheres, dizendo que elas não merecem lembrar a experiência que tiveram. Lufas pergunta se isso pode ser desfeito depois. Dina responde que sim, mas as chances são quase nulas. Lufas recusa, prefere deixá-las lembrar, e seguem para a vila. No caminho, Lufas pergunta por que ninguém havia pego essa missão dos orcs. Parecia algo fácil. Dina explica que no país onde Lufas foi invocada, o maior level é 120. Logo, ela percebe que seu level 1000 é incomum naqueles dias. Ela fica impressionada com a diferença absurda. Depois de entregar a missão, recebem a recompensa e deixam um golem como presente para proteger a vila. Quando estão prestes a partir, uma garota pergunta: "Poderia me dizer seu nome?" Lufas se vira para responder, mas Dina se adianta e diz: "É Sufal." Lufas fica furiosa, e não é o fato de ter usado um nome falso que a irrita, mas sim o nome ser tão fraco e sem graça. Dina desconversa e as duas seguem viagem. Agora viajam rumo à próxima cidade, em busca de Ares, uma das 12 estrelas. Lufas também quer descobrir se os heróis que ainda vivem são jogadores reencarnados ou não. Chegam à capital da água. Logo na entrada, os guardas pedem documentos. Lufas sabe que elas não têm nada disso, mas Dina apresenta os papéis. Os guardas acreditam e deixam as duas passarem. Lufas, desconfiada, percebe que os documentos são falsos. Enquanto atravessam a cidade, nota-se uma quantidade de mana no ar, uma energia quase palpável. Dina se preocupa e comenta que a raça de Lufas, os celestiais alados, geralmente não suportam ambientes com tanta mana, mas Lufas apenas sorri e responde que não sente nada de errado. Elas decidem visitar a biblioteca e estudar um pouco da história do mundo. No caminho, pede ajuda para um guarda, Guts, que além de indicar o local, decide acompanhá-las até a estação. Lufas observa a cidade, limpa, pacífica e organizada. Guts percebe o olhar dela e explica que toda a água ao redor da cidade é na verdade um golem gigante, feito para proteger os moradores. E aqui estamos em segurança. Na biblioteca, Lufas encontra dezenas de livros de história, alguns curiosamente elogiando, defendendo ela e criticando os heróis. Enquanto lê, Lufas percebe que nem todos a odiavam. Existem pessoas que acreditavam que se ela ainda governasse, o mundo não temeria os demônios. Descobre que durante seu reinado, ela não foi tratada como tirana, mas como alguém que derrubou tiranos e salvou nações inteiras. Isso deixa ela um pouco envergonhada. Por tanto tempo acreditou que era apenas uma vilã, mas o mundo que deixou para trás não era o que lembrava. Continuando a leitura, vê que os demônios foram os que mais lucraram com sua queda. Antes, viviam quietos, porque a temiam, mas depois da derrota de Lufas, os heróis tentaram contê-los e falharam. Agora a humanidade vive ruínas, os heróis recuaram e os reinos caíram, e as pessoas vivem com medo, sem saber como vencer os demônios. O peso da culpa cai sobre ela. Percebe que o mundo está à beira de um colapso, e que a cidade que está, por mais bela e rica que pareça, é pequena demais para ser chamada de um país. As coisas estão piores do que ela imaginava. Lufas entende, enfim, que a sua brincadeira no jogo de conquistar o mundo mudou completamente o destino daquele universo. Depois de horas pesquisando, ela decide ir até o Palácio de Ares. Mas antes que possa sair, a cidade inteira treme. Um alarme soa nas ruas, soldados se movimentam e vem uma ordem na praça. Todos preparem-se para a batalha, reúnam-se na fronteira imediatamente. Dina diz que naquela cidade nunca houve terremotos naturais. Então a causa do terremoto é Ares, avançando em direção à cidade. Sem hesitar, Lufas conjura uma magia e se lança pelos céus. Enquanto voa em direção a Ares, uma lembrança atravessa sua mente. De novo, uma memória que não parece ser dela. Mas não há tempo para pensar. Ela avança e pela primeira vez desde que despertou, Lufas se prepara para lutar com um dos seus próprios companheiros. Obrigado por me acompanhar até aqui. Se gostou da história, continua comigo, tem mais vídeos aparecendo aí na tela. Valeu pela companhia e até a próxima.